Pax do Sabiá, né, em Uberlândia, o Flamengo goleou a Portuguesa da Ilha pelo placar de 5-0, mesmo jogando com o time, né, mesclado, né, com muitas reservas. Dá para considerar o Arrascaeta um reserva hoje? Porque o Arrascaeta iniciou o jogo Eu te pergunto, contra a Portuguesa. Dá para considerar o Cebolinha reserva? O Luiz Araújo reserva? Pois é, foi com esse time aí que o Flamengo venceu a Portuguesa pelo placar de 5-0 e depois do jogo, Felipe Luiz falou e a gente mostra para vocês, falando inclusive sobre a estreia do Danilo. Hoje o lateral direito Danilo, que também vai jogar como zagueiro, obviamente, no Flamengo, estreou e o Felipe Luiz comentou. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Pode fechar a porta aí. Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus. E é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra, e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Tá aí, Felipe Luiz está com cara de cansado, né? Acho que ele está trabalhando demais, né? Tá com o farol baixo ali, acho que ele tem estudado muito os adversários, tem dormido pouco. E hoje foi um jogo em que o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Flamengo foi fraco, foi um time lento, né? E no segundo, sim... Tomou até alguns sustos aí, né, cara? Com o Romarinho, na verdade, né? E no segundo tempo, sim, o Flamengo fez o placar elástico e tornou o jogo mais fácil. O padrão do Flamengo é que tá o detalhe. Eu acho que nenhum time, até então, consegue jogar com esse time, apesar das individualidades serem espetaculares, mas falando de padrão de time, de identidade, consegue produzir o tanto que esse Flamengo ele consegue, assim, de sentido de sistema de jogo, da engrenagem funcionando, da maneira de ocupar o campo do adversário, da maneira dos movimentos que ele faz para encontrar esses espaços. Lógico que vai ter um jogo ou outro que às vezes pode ser que você não jogue bem mesmo, os atletas sendo muito talentosos. Só que hoje realmente o primeiro jogo do Danilo jogando ali, tem nada a ver de responsabilidade com ele, porque os jogos às vezes ele tem situações que ele às vezes não é nem do seu comando. E alguns sustos que o Flamengo tomou acabou sendo... Vamos dizer assim, um normal não seria necessário, mas a Portuguesa teve o seu mérito. Tem esse lado bom do gol do Juninho, que queira ou não, é algo que para ele chega, senão, o pessoal que não conhecia o atleta, às vezes chega aqui, demora muito para fazer algum gol, começa uma cobrança muito forte, desnecessária. Mas esse Flamengo do Felipe, o gás que eles conseguem entrar, o interesse deles pro jogo, mesmo às vezes não fazendo um jogo maravilhoso como foi no primeiro tempo, eles acabam realmente você conseguindo ver a cara do time, que é o que facilita, porque daí você só vai desenvolvendo, só vai ajudando. É isso, e ele dando oportunidade para alguns meninos, né, Felipe? Alguns meninos que começaram o Campeonato Carioca naquele time super jovem, né? Hoje, por exemplo, jogou o Daniel Salles na lateral direita, o Cleiton, o zagueiro, teve mais uma chance de começar, o Everton Araújo iniciou o jogo mais uma vez, depois entraram Chola, Pablo Lúcio, o Wallace Ian fez mais um gol no Campeonato Carioca, né? Um dos artilheiros do campeonato, né? Tem muita gente nova aí mostrando a cara, né? O que mais me impressiona nesse time do Felipe Luiz, no Flamengo, é a organização tática. E o que mais me impressiona também é como os jogadores eles são dedicados sem bola, tanto para marcar, tanto para se movimentar, para abrir espaço para o companheiro. E isso é uma coisa que o futebol brasileiro ele precisa aprender. E o Felipe Luiz está conseguindo, mesmo que por pouco tempo ainda no Flamengo, ele consegue fazer com que os jogadores entendam isso.
E o Flamengo hoje, para mim, é a melhor equipe do futebol brasileiro, apresenta o melhor futebol e tem o melhor elenco. E o treinador, ele está conseguindo extrair o melhor dos seus jogadores. E isso... E nem tudo é somente da individualidade, que tem muitos treinadores que se escondem atrás disso. Isso tem muito dedo do Felipe, com vídeo, com treinamento em campo, o cara ter noção daquilo tudo que ele pode fazer pro setor dele. Você pega os movimentos do time do Flamengo, tanto de arrastar a zaga para frente, arrastar para o outro receber entre linhas, os movimentos para receber no corredor lateral, no corredor central. Então os jogadores, eles sabem, e isso é uma coisa que eu vivi muito dentro de campo, você saber fazer o sem bola e o com bola. E os jogadores do Flamengo... E coordenado com seus companheiros. E já estão automatizados. E isso no início do ano ainda. Então... muita margem para crescimento. Muita margem para crescer. E os jogadores ainda. A gente falou do Arrascaeta, do Luiz Araújo, do Cebolinha. Os três voltando de contusão e jogando. O Alan acho que fez um bom jogo de novo. O Alan, mais um. Ele participou super bem, que aí é um jogo para ele legal. Porque ele consegue ter espaço, pela maneira que se posiciona esse Flamengo, ter espaço para ser esse suporte, fazer a bola andar. E isso ele fez bem hoje de novo. E aí você consegue potencializar os jogadores mais novos, né? Matheus Gonçalves fez gol, o Alan Cian também. O Arrascaeta fez um belo jogo, o Arrascaeta voltando, ritmo, né? Essa cavada dele acho que é a primeira, que o goleiro espera, dá quase para pegar, não consegue, eu não entendi bem o que fez o Douglas Borges ali, o goleiro da Portuguesa. Saltar. Ele acertou, ele ficou no meio e aí tropeçou. Aí apareceu um Gasparzinho ali, acho que deu uma rasteira ali. Eu acho que ele foi saltar e desistiu, aí a bola passou por cima dele. Ele pensou certo e desistiu e quis voltar, não deu. Não deu, agora já era. E aí, ó, essa defesa, né, uma defesa espetacular, mas depois ele fica procurando depois ele bola, se perdeu. né? Não achou a bola. Mas foi uma defesaça mesmo, mas aí o Juninho, ele consegue desencantar, né? E pra ele é importante também esse gol, até para dar mais confiança, para dar mais, dar mais liberdade dentro de campo. Acaba que fica preso. E no próximo final de semana tem Fla-Flu, né? Então o Felipe conseguiu poupar seus principais jogadores também para o clássico contra o Fluminense no final de semana pelo Campeonato Carioca. Clássico, né? Oi? Tem Fla-Flu, tem Grenal, agora porque Atlético Cruzeiro. Pelo menos nisso a Federação Carioca agiu corretamente, deixou os clássicos, obviamente, para a parte final da fase de classificação, porque está todo mundo poupando no início, né? O início do Campeonato Carioca ali é todo mundo com o time... Com um time muito jovem, né, um time de garotos, para que os jogadores pudessem ter férias e preparação, uma preparação mínima. Então agora vem uma sequência de clássicos. O Fluminense hoje enfrentou o Vasco, depois enfrenta o Flamengo. Já havia enfrentado o Botafogo na semana passada. E é exatamente sobre esse clássico que a gente vai falar agora. Vasco e... do Flamengo nesse Carioca, né? A importância disso, você que é um menino novo, tá começando a tua trajetória agora e já com esses números muito bons aí com a camisa do Flamengo. Boa noite. Agradecer a Deus, né, pelas oportunidades que ele vem me dando e eu tô sabendo aproveitar. Mas continuar trabalhando, né? Para acontecer isso mais vezes, fazer gol, dar alegria para a nação. E essa troca com o Felipe Luiz, que eu vi que cada vez que vocês entram, que os meninos entram, ele abraça muito, conversa muito, né? Tem essa troca também muito legal de vocês. Sim, ele conhece a gente bem da base. Ele passa um carinho, uma confiança inexplicável pra gente que é garoto, que tá subindo agora. Então a gente consegue entrar leve e bem focado pro jogo. E contando, né? 4 gols e contando. Sim, né? Feliz, né? Porque tá balançando a rede, dá alegria pra nação, como eu falei. Continuar trabalhando pra mim fazer mais gols. Tá certo, obrigada, Wallace, valeu. Contigo, Renata. Quatro gols do Alan Cian nesse Campeonato Carioca. Vice-artilheiro, hein? Impressionante o garoto aproveitando as oportunidades da melhor forma possível. Bom, fim de jogo, goleada do Flamengo, que é o novo líder desse Campeonato Carioca. Vamos relembrar melhores momentos dessa goleada? Com certeza para aquele torcedor que ligou a TV no comecinho do jogo, viu um Flamengo um pouco desconectado e não esperava esse 5-0, né? Na verdade, sim. Eu resumo o primeiro tempo do Flamengo com uma palavra: pragmático demais para a qualidade que tem. A gente está vendo os melhores momentos do primeiro tempo. Uma forma de jogar muito fechada do time da Portuguesa, principalmente pelo centro de campo. O Flamengo teve dificuldade de entender e quando abriu o jogo, colocou o jogo pelas laterais, teve a oportunidade. A gente viu o cabeceio do Juninho numa jogada do Daniel Salles
A gente está vendo algumas possibilidades da Portuguesa, principalmente com o Romarinho, que teve 2 finalizações, e o MV, que é o lateral esquerdo, com 2 bons cabeceios em bola parada. E aí a gente está vendo a hora do gol, né? Mais uma vez o Luiz Araújo muito participativo. Pelo lado, faz o cruzamento, no bate ou rebate, o Arrascaeta finaliza com muita qualidade. O Douglas Borges faz milagre, mas na sequência o Juninho ali consegue chegar antes do goleiro e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, né, Ana? É isso, foi um primeiro tempo de 9 finalizações do Flamengo, 8 finalizações da Portuguesa, né, 4 no alvo de cada um. Foi um jogo mais amarrado, uma marcação muito boa por parte da Portuguesa também, mas faltava mais mobilidade mesmo do Flamengo. No segundo tempo, o time não volta com alterações, não em nomes, mas muito na postura, distribuindo mais o jogo no meio-campo, principalmente a dupla de volantes, né? O Alan e o Everton Araújo. Acho que isso ajudou com que o Flamengo tivesse mais leveza, mais mobilidade no meio-campo. E a partir do segundo gol, né, o Arrascaeta entrou no jogo, muito ativo, né, com passes, com jogadas, muito rápido também, né, para entender a movimentação desse cara aí, que para mim foi o melhor do jogo, até o momento que o Arrascaeta começou a entrar na partida também, que é o Luiz Araújo, jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, aparecendo como segundo atacante, como um meia. A gente vê aí o momento que sofre o pênalti o Daniel Salles, com a cavadinha do Arrascaeta, que jogou muito, né, Richard? Gelado nessa cobrança, hein? Então, o normal é que a cada jogo que o Arrascaeta tiver em campo, ele vai melhorar. É claro que é uma outra formatação, quando ele estiver no possível time titular, ele vai ter a companhia de jogadores que ele já conhece, movimentações de jogadores ao entorno dele, que ele já conhece, mas ele é craque. Ele faz o simples parecer algo muito absurdo pela qualidade dele. E quando ele entra no jogo, dificilmente o time adversário consegue entender o que ele vai fazer. E foi isso que aconteceu. Ele entra no jogo, mais, né, as substituições desses meninos da base, que deu velocidade, deu intensidade, deu jovialidade. E o resultado é isso. É um Flamengo que conseguiu ser leve quando precisou e, acima de tudo, mantendo o planejamento do Felipe Luiz, que é dar minutagem para quem precisa e oportunidade para esses meninos, porque o time titular está descansando para os jogos mais importantes, são os clássicos. Números do jogo: posse de bola 35% para a Portuguesa, 65% para o Flamengo. Finalizações, 12 para a Portuguesa, 17 para o Flamengo. No alvo, aquelas 4 que a Ana citou da Portuguesa foram as únicas, né? No segundo tempo, a Portuguesa não finalizou uma bola no alvo. O Flamengo finalizou 9 no total, né? Então foram 4 no primeiro tempo, 5 no segundo. Escanteios 9-8, faltas cometidas 9-13, precisão dos passes 70% para a Portuguesa, que errou muitos passes, e o Flamengo quase 90% ali na precisão dos passes. O Danilo foi o segundo jogador, né, que mais trocou passes ao longo desse confronto. 90 minutos, os primeiros 90 minutos dele com a camisa do Flamengo, né? Na final da Supercopa, ele sai do banco e hoje, pela primeira vez, é titular. Ele vestiu a braçadeira de capitão, né? Que o Arrasca, quando foi substituído, passou para ele. E é um jogador muito grande, né? Que a gente vai ter o prazer de tê-lo agora no Campeonato Brasileiro, aí, enfim, no calendário brasileiro, Ana. Ainda, embora estivesse treinando, né? Ele não jogava há algum tempo, precisa readquirir o ritmo do jogo, né? Em volume. Teve ali um lance que ia sair ia tomar um contra-ataque, mas acabou conseguindo fazer o desarme bem ali na linha, bem pertinho da entrada da área. Eu acho que ele surge como uma boa opção, mas ainda sem condição de falar que vai brigar para ser titular na zaga do Flamengo. Porque, primeiro, a dupla dos Léos é uma baita dupla. E aí, para ele jogar, teria que mudar o esquema, né? Para ele jogar ali como um zagueiro. Mas, nesse momento, é um bom reforço para o elenco do Flamengo. Aos poucos, ele vai readquirindo o ritmo. Ele aparece como uma oportunidade para jogar como um lateral mais defensivo, embora ele queira brigar por vaga de zagueiro no time do Flamengo. Isso que eu ia perguntar agora. Rick, você consegue ver o Felipe Luiz utilizando ele sem ser zagueiro e utilizando ele como lateral nesse Flamengo? Eu acho bem difícil. Talvez uma possibilidade ou outra dentro de uma partida ou outra que precisa de um jogador mais construtor pelo lado, um lateral mais construtor. Mas eu vejo a possibilidade dele jogar muito mais por dentro, como um primeiro volante, talvez para fazer um terceiro zagueiro, do que propriamente pela lateral. É isso. E o Flamengo tem pela frente 3 jogos muito importantes, né? A gente fica esperando esses clássicos chegarem no Campeonato Carioca e pro Flamengo chega assim, ó, um atrás do outro. Então tem Fla-Flu no sábado, na quarta-feira tem Flamengo e Botafogo e no outro sábado tem Flamengo e Vasco e depois o Flamengo encerra sua participação, não, encerra a primeira fase contra o Maricá
nesse pontos corridos aí que todo mundo se enfrenta e a gente dá uma olhadinha na tabela como fica a classificação. E o Flamengo é o líder agora desse campeonato. 3 clássicos pela frente e a gente acredita num Flamengo 100%, num time 100% nesses 3 jogos, é isso, né? Ô, Renata, se você for olhar o peso dos clássicos para os times que vão disputar agora, né, o Flamengo é o que tá mais leve. Venceu, tem vencido, já é campeão título, no ano. Exatamente. É líder do campeonato, um super ataque, né, que já começa a mostrar a sua cara. Comparando com os outros times, o peso tá todo pro outro lado, né? A tensão tá toda pro outro lado. E eu acho que isso é muito bom pro Flamengo, de certa forma. Porque aí te permite a fazer mais testes, fazer com que o time seja mais competitivo. Acho que tem tudo para ser bons jogos aí pelo lado do Flamengo esses próximos clássicos. É isso, e aprofundando o que a Ana falou, se a gente analisar agora os outros 3 cariocas, o Botafogo acabou de perder pro Flamengo. O Botafogo ainda não tem técnico. É um time que a gente tem falado muito, usado a expressão de jogo de memória, né? O Botafogo não esquece o que jogou ano passado. Esqueceu no fim de semana. Tem isso. O Fluminense tá muito mal. Dos 4 grandes, tá lá embaixo na tabela. É um time que não se encontrou ainda. Sem o Ganso, então, perde praticamente meio time. O Vasco tá invicto, joga hoje contra esse Fluminense às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, inclusive. Então, assim, se a gente olhar os 4 grandes hoje, o Flamengo tá bem à frente. Não, tá bem à frente porque tem um planejamento, né? Diferente, né? Você vê o planejamento feito detalhe por detalhe e o Felipe Luiz tendo a possibilidade de fazer isso que ele fez hoje. Ele tem 3 clássicos pela frente. Eu não sei se os 3 irão jogar com os times titulares. Eu acredito que sim. É curto espaço de tempo. Tem isso 12, também, 15, né? Pra descansar. 8, 12 e 15. 8, 12 e 15. Então, talvez ele pode mesclar um ou outro, vai depender, claro, né, da questão da fisiologia, junto com o departamento de preparação física, para saber. Eu não creio os 3 jogos com o time titular. Mas é aquilo, né? Não joga Bruno Henrique, mas joga Cebolinha. O que não vai mudar nada. A Ana foi muito bem em lembrar. Mas enfim, é o time que está mais pronto. É um time que entendeu a importância do que é o começo de um campeonato carioca, mas colocou uma meta. A meta do Flamengo é o quê esse ano? É o Mundial lá no meio do ano. E por isso ele precisa ir aos poucos, colocando fulano nos trechos, outro no trilho. Opa, tira um aqui, coloca o menino para dar uma oportunidade. É isso. Isso é planejamento. E o Flamengo tem demonstrado que o planejamento está sendo feito à risca. Vamos